Salve, salve traders! Você está no canal ARPFX e nesse primeiro vídeo do canal nós vamos falar sobre a minha visão para a semana de determinados ativos, principalmente os ativos que eu mais opero ou que eu tenho mais afinidade. Vou falar para vocês tudo o que eu penso e como eu me programo e quais dias eu opero ou não opero, certo? Vamos começar recapitulando o que aconteceu na semana passada. Na semana passada eu fiquei de olho nesse ativo, o Eurocad. Com o Eurocad aberto, eu percebi primeiramente que ele estava vindo de uma onda de alta muito no diário, no time frame diário, uma onda de alta muito forte. E aqui ao lado percebemos uma tendência de baixa. No geral, antes disso tudo aqui acontecer, ele estava numa tendência de baixa, né? Como conseguimos ver aqui. Estava vindo numa tendência de baixa muito forte. Percebi a formação de duas velas que formou dois fair value gaps, tanto aqui embaixo formou um, quanto aqui em cima formou outro. Então nós tínhamos duas formações de fair value gaps indicando força de alta. Percebi isso, então marquei esse ponto logo mais abaixo. Sabendo que esse ponto tinha sido formado, fui para o gráfico de H1 e fui procurando contexto para fazer entradas a favor da busca da liquidez externa, mais aqui acima. Então, fui procurando alguns contextos. Achando o primeiro contexto. Primeiro percebi a formação desse fair value gap aqui, de 1 hora, em que eu procuraria algumas entradas no gráfico de M15. Então, saltei do gráfico de 1 hora para o gráfico de M5. Saltei do gráfico de 1 hora para o gráfico de M5. Procurei uma oportunidade de entrada válida. Onde que eu entrei? Eu entrei nessa região, nessa formação desse fair value gap, junto com a Killzone de Nova York, da parte da tarde, certo? Após isso, armei a minha ordem compra, meu stop nessa região, eu take de 2 vezes o meu risco. Então, recapitulando, essa foi uma das minhas entradas na semana passada. Uma outra ordem que abri foi no gráfico da Nasdaq. Primeiramente, a Nasdaq tinha um breaker block logo nessa região, breaker block diário, tinha um inversion fair value gap mais abaixo, um IFVG, e o mercado acabou respeitando. Sabendo que o mercado respeitou, eu fui em busca da liquidez externa. Então, logo acima marquei a liquidez e seria um possível alvo do mercado. Bom, com um contexto no diário já realizado, com esse contexto já bem definido, eu teria que encontrar bons pontos de oportunidades no time frame intermediário. Então, eu desci para H1 e procurei por grandes oportunidades. O que aconteceu aqui nessa região? Foi aqui que eu efetuei minha compra. Essa região aqui, ó. Vocês podem perceber que o mercado deu um grande impulso de alta. E depois desse grande impulso, ele não demonstrou fraqueza na alta, porque as velas que veio corrigindo foi ainda com falhas, como dá para perceber nessa lateralização aqui. O mercado lateralizou aqui, demonstrando falha na demanda. Então, demonstrando, na verdade, uma forte demanda, né? Então, o mercado lateralizou e eu fui em busca de encontrar alguns pontos de oportunidade. Percebi que o fair value gap de M1 estava bom, porém, quando eu fui para H4, ele ficou mais bem definido em 2 pontos. O primeiro ponto foi mais aqui acima, então, fair value gap de 4 horas, e o segundo ponto mais abaixo. Nós tivemos uma notícia de forte impacto nessa região que fez com que o mercado se movimentasse até esse ponto aqui. Depois disso, fui para o time frame de M15
procurei algum outro contexto que me fizesse entrar nessa região. Então o que eu fiz, tracei agora a liquidez externa dessa, fora a que ele teria que buscar mais acima. E o que o mercado fez aqui? O mercado criou um Balance Price Range, e nessa região aqui, ó, um BPR, indicando uma força de alta, no caso os compradores maiores que os vendedores, mais fortes que os vendedores. E eu decidi armar minha ordem nessa região. Assim que armei a ordem, o mercado topou, botei o stop nesse fundo, sempre, num fundo de proteção. Há pessoas que colocam em regiões mais acima, por exemplo, no corpo das velas, por exemplo, mas eu prefiro colocar nos fundos realmente de proteção. Fundos que, se ele romper, ele realmente reverteu, ele quebrou a estrutura. Então, busquei aqui 2 vezes o meu risco. O mercado foi lá, disparou e seguiu a favor da nossa análise. Uma outra oportunidade bastante interessante, ainda na Nasdaq, nós tivemos aqui uma boa oportunidade no dia de ontem. Dia de ontem não, na sexta-feira e na quinta-feira. Perdão. Nessa região, marcamos aqui também um Fair Value Gap diário. E tivemos ainda uma divergência SMT entre a Nasdaq e o S500. E a divergência foi justamente nesses dois fundos, indicando alta. Para a Nasdaq que fica melhor de entender. Eu vou para o S500. Fica melhor. Então, aqui no S500, vemos essa divergência que vocês vão ver agora. Dá para ver aqui que o S500 ele fez um fundo mais baixo que o outro. Já tinha feito antes do lançamento da notícia ou dado econômico. E a Nasdaq maior que o outro. Então, um com fundo mais baixo e o outro com fundo mais alto. E aqui nós tínhamos uma divergência SMT. Então, isso validou o fundo para a gente. Sabendo disso, fiquei em alerta. Queria pegar uma posição em um desses ativos. Foi o que eu fiz. Desci para o tempo de H1 e esperei o mercado voltar. O que foi que eu fiz? Desci para o tempo de H1, fui para o S500, fui para o S500, marquei essa região da Value Gap, desci para M15 e eu queria que o mercado tivesse voltado antes de chegar no meu alvo, ou seja, essa região de liquidez externa. Ele chegou aqui acima. E como vocês podem ver, o mercado chegou na região e simplesmente parou. O mercado freou e voltou. Então isso demonstra o quanto essas regiões fazem muito sentido sendo alvos, né? Fazendo com que o mercado perdesse força. Então acabou que o mercado subiu e depois, logo que chegou lá em cima, rompeu um falso rompimento, já voltou com a mesma força. Quase que com a mesma. Então, 2 oportunidades na semana. E a terceira oportunidade que foi uma no Shag. Essa oportunidade no Shag foi muito interessante. Por quê? Primeiramente, qual era o meu contexto? O meu contexto era no time frame semanal. Nós tínhamos aqui um Fair Value Gap semanal. Tendo esse contexto, o que é que nós buscamos? A gente iria buscar aqui essa região aqui de liquidez externa. Porém, nós tínhamos uma barreira. Nós temos ainda uma barreira. Qual a barreira? Vou apagar aqui para ficar mais limpo. Qual a barreira? A barreira é que é essa mesma região aqui de Fair Value Gap semanal que está travando o preço, mesmo que ele não tenha chegado lá. Isso pode ser uma indução, fazendo com que pessoas acreditem que ele vai cair, mas ele sobe, vai para aquele Fair Value Gap e depois pode continuar a queda. Ou simplesmente ele pode romper com tudo, com muita força, e continuar sua tendência de alta buscando aquele Fair Value Gap mais acima. Só que de qualquer maneira, o que foi que eu pensei? Qual foi minha lógica por trás dessa análise aqui? Eu pensei,
o mercado já chegou a buscar essa região de fundo no diário. Ela buscou essa e já retraiu com muita força, formou um martelo aqui de alta indicando força. E o que é que eu pensei? De qualquer maneira, uma liquidez interna ela atrai o preço. Então eu sabia que de qualquer jeito ele iria chegar para buscar essa região de Fair Value Gap semanal. Então me preparei para compras. Desci o time frame e percebi onde é que o mercado estava parando. Foi o que eu fiz. Marquei algumas regiões de Fair Value Gap no 4 horas. Marquei essa. Marquei essa. Essa daqui, mas no passado, o mercado chegou, tocou e retraiu sem dar oportunidade de entrada. Já, porque foi de madrugada. Já essa daqui, o mercado até me deu uma oportunidade. Porque ela era tão boa e sinalizava uma força tão grande. Porque além do Fair Value Gap, ainda tinha um breaker block sobre ela, sobrepondo ela. Breaker block do 4 horas, na verdade. Breaker block do 4 horas. Então nós tínhamos, além do Fair Value Gap, nela, breaker block que dava dando muita força para ela e realmente segurou no preço. O que foi que eu fiz? Teci o time frame, então fui procurar no time frame de M15 e o mercado chegou. O mercado chegou aqui. Após essa chegada do mercado, eu peguei aqui a compra. Após essa chegada do mercado, esperei ele voltar para uma região que provavelmente iria respeitar. E ele chegou. Após isso, eu desci o time frame novamente e fui para M1. E o que aconteceu? Estava mais ou menos nessa região, juntando com a Killzone de Nova York, né? Operar por meio de Killzones, porque você tem uma força deixada por cada sessão. Na sessão de Nova York, é uma sessão que eu identifiquei, uma sessão que me fez realmente ter mais resultados, então eu opero em cima dela, na sessão tanto pela parte da manhã quanto pela parte da tarde. Então, essa primeira compra na região eu não peguei. Por qual motivo? O fato do spread ter estado alto. Então eu coloquei aqui meu stop nessa região. O mercado chegaria de 1 para 2. Porém, o spread não pegou a minha compra. Então, eu armei mais acima. Nessa região. E aí o mercado foi um pouco a favor. Meu stop nesse fundo. O mercado foi um pouco a favor. Logo depois contra. Então, levei esse stop. Logo, na semana, eu tive 2 takes e um stop. Certo? Isso foi o panorama da semana passada. Nós vamos agora ver como será o ativo durante a nossa próxima semana. Primeiro vamos entender quais eventos econômicos nós teremos. Então vamos entrar aqui no calendário econômico e ver o que será de nossa semana. Segunda-feira. Segunda-feira não teremos notícia. Mas como assim não teremos notícia? No meu tá aparecendo que tem notícia. Eu aplico o filtro. Qual filtro? Eu coloco CAD acionado, franco suíço e USD. E desligo todas as notícias que não são de alto impacto. Porque o que faz o mercado ser injetado, ter aquela injeção de liquidez, é justamente as notícias de alto impacto. Então, eu aplico esse filtro e só mostra dias que vão ter notícias de alto impacto no dólar, no Canadá e na Suíça, no franco suíço. Então, segunda-feira, Monday, dia 9, não teremos nenhuma operação, porque não vai ter nenhuma notícia de alto impacto. Terça-feira, não teremos nenhuma operação, porque também não vai ter notícia de alto impacto. E aí, como é que é visto essa segunda e essa terça-feira por operadores de ICT? São vistos como acumulações. Então,
Por quê? Porque geralmente os dias de manipulação são dias que tem injeção de liquidez. Então o mercado dá um forte dado econômico, o mercado corre para um lado, logo depois de capturar a liquidez ele inverte ou ele continua para buscar uma região importante. Então a gente precisa de uma boa injeção de liquidez no mercado, notícias de alto impacto para que isso aconteça. Já vou mostrar para vocês que na sexta-feira agora, hoje é domingo, dia 8, 7, dia 6, nós tivemos o payroll. E a movimentação, e acabei de mostrar para vocês na Nasdaq, onde teve a divergência com o S500, foi justamente uma movimentação do payroll. Ou seja, eles foram a favor da direção que a gente já tinha analisado. Entendeu? Então isso é bastante importante. Então, segunda e terça-feira, vemos como uma acumulação, onde o mercado vai provavelmente capturar alguns pontos de velas diárias. Quarta-feira, bom, na quarta-feira a gente já tem muita notícia importante. Então nós teremos notícia no USD, no CAD, às 10h30 da manhã, 11h45 e 12h30, certo? Eu utilizo no TradingView o horário do gráfico em Nova York. Antigamente, ano passado, estava o UTC-4. Aí hoje no seu computador estará o UTC-5. Então foi acrescentado menos 1 hora no horário de Nova York. Então, para você ajustar essa conta aí para quando você for ver uma notícia. Ou você deixa no TradingView. Lá ele mostra onde é que você vai ter a notícia específica. Mas teremos notícia na quarta-feira. Então, sabendo disso, o que é que um operador de CT profissional pensa? Ele pensa, olha, se na segunda e na terça-feira não vamos ter notícia de alto impacto, então provavelmente serão dias de acumulação, dias perigosos de se operar. O que é que faremos? Esperamos a quarta-feira. Por que esperamos a quarta-feira para fazer uma operação? Porque a quarta-feira geralmente vai ser um dia de manipulação, porque tem muita injeção de liquidez. Então o mercado provavelmente vai capturar alguma liquidez, que nós estamos vendo, para aí sim seguir na tendência que estamos buscando, no tipo de operacional que estamos buscando, certo? Então quarta-feira, provavelmente um dia de acumulação. Na quinta-feira, também teremos notícias no dólar e no CHF, no franco suíço. O que é que isso nos faz acreditar? Que a quinta-feira provavelmente será um dia de distribuição. Então, tivemos segunda e terça de acumulação, quarta de manipulação e quinta de distribuição. Como nós sabemos, né, a sexta-feira é considerada pelo ICT como dia neutro. Então, nós teremos provavelmente na quinta-feira um dia de distribuição, certo? E a sexta-feira, como é um dia neutro, geralmente não se opera, como vocês podem ver, não terá notícia de alto impacto. Ou seja, provavelmente o fechamento do mercado. Eu não sei se vocês já viram esse assunto do Open High Low Close ou Open Low High Close. Então é exatamente a mesma coisa. Weekly Profiles, que chama. Então são padrões semanais, certo? Nesse caso aqui que eu estou citando para vocês, da acumulação, manipulação e distribuição, seria o Open, High, Low e Close, ou seja, segunda, terça, como não vai ter notícia, nós teremos uma abertura. Então o mercado fica lateral. Assim, na quarta-feira, temos uma baixa ou uma alta, porque nós teremos uma injeção de liquidez. Teremos o mercado indo para algum lado. Então, aí sim podemos ter um high ou um close. Vamos supor que seja um high. Então o mercado sobe. E aí na quinta-feira, provavelmente teremos um low, uma baixa, o mercado corrigindo essa alta que ele teve. E aí na sexta-feira, como vocês podem ver que não tem volume nenhum, será o close, que é o fechamento do mercado. Ok? Então, entendido isso, vamos agora ver algumas análises, algumas visões que tenho para o gráfico, para os ativos, para essa semana. Bom, o USD está bastante interessante. Por quê? Antes dele chegar nessa região semanal, ele acabou induzindo, formando um topinho. Dá para perceber? Esse topinho aqui antes. A formação desse topo com a criação de liquidez, acreditando que o mercado
poderia cair já dessa região. Então aqui temos um buy stops, onde provavelmente os compradores vão parar após romper aquele topo. Porque pode ser que esse topo tenha sido uma indução. Até mesmo por causa do GBP-USD. Porque o GBP-USD, nesse topo em que o EUR-USD não tinha tocado na região, o GBP já tinha tocado. Então, muitas pessoas podem ter acreditado a partir daquele momento que o EUR-USD já iria cair, criando liquidez naquela região. Porém, o mercado acabou subindo, talvez estopando muita gente que entrou vendido naquela região a partir daquele momento, e topou no Fair Value Gap semanal. Após ter topado nesse Fair Value Gap semanal, o que é que nós temos? Nós não tivemos ainda uma criação muito forte de um Fair Value Gap de 4 horas, certo? Porém, daqui para amanhã, para terça, ou melhor, né, quarta-feira, que são os melhores dias de operação, pode ser que o mercado venha a criar um novo topo, para aí sim quebrar a estrutura, inverter o fluxo e começar uma tendência de baixa. Então, o que é que pode acontecer? O mercado quebrar esse PDH, subir, para aí sim inverter o fluxo e começar a sua tendência de baixa. Porém, esse é um cenário que eu acho muito provável. O cenário menos provável, mas que pode acontecer, é ele já respeitar essa região aqui do 4 horas, que embora seja pequena, ainda assim é uma região criada o ativo pelo gráfico 4 horas. Nós temos essa região aqui também criada que ele pode respeitar, mais acima um order block. Eu acho pouco provável, porém pode acontecer. No mercado tudo pode acontecer. O mais provável é que ele rompa aquele topo mais acima, capturando o PDH. Pode ser até que ele comece a ficar lateral na segunda e na terça e rompa esse topo na quarta, para aí sim configurar uma entrada baixista, uma tendência baixista. O EURUSD, basicamente, essa é a minha visão para ele. Vamos olhar a Ethereum agora, uma criptomoeda. Já falamos de uma de Forex e agora uma de Ethereum. Ethereum, até hoje, domingo, ele deu uma configuração bastante interessante. Porém, como eu não faço nenhum tipo de trade no sábado e no domingo, eu fiquei por fora, obviamente. Mas essa entrada, essa análise aqui, eu mandei no grupo do Telegram de maneira antecipada, certo? Todo o meu viés, acreditando que a Ethereum ia chegar naquela região de diário, do Fair Value Gap diário, e ela chegou, rejeitou e subiu. Então, teve muita confluência nessa região. Por quê? Veja bem, o mercado, a Ethereum, além de ter chegado no Fair Value Gap diário, ele ainda configurou um CRT de alta probabilidade. O que ele fez? Percebam aqui nessa região, olha como tudo se liga e vocês têm que prestar atenção. Ó. Aqui é a vela de segunda-feira. Se vocês nunca estudaram CRT, eu posso fazer um vídeo de CRT. Então é só que vocês comentarem aqui embaixo, eu quero, que aí eu vou fazer um vídeo explicando tudo sobre o CRT. É material totalmente direto da fonte, certo? E eu dei uma estudada muito aprofundada do CRT, saber como funciona. Posso fazer um vídeo para vocês totalmente em português, explicando sobre o CRT. Eu também tenho um post no Instagram sobre esse assunto. Se você quiser ir lá, pode ver, certo? E talvez você aprenda como funciona. Mas ó, esse CRT é considerado um CRT de alta probabilidade porque, de acordo com o Romeu, que foi uma pessoa que criou o CRT, ele definiu que os CRTs criados na segunda-feira com a purga, ou seja, o ataque da liquidez na terça-feira, são CRTs de alta probabilidade. Então, nós tínhamos aqui a vela de segunda-feira, dia 2 de dezembro, e a purga foi na vela de terça-feira,
dia 3 de dezembro. E percebam que, após chegar no pavio inferior da vela de segunda-feira, a vela de terça-feira já retraiu bastante. Então, o que é que acontecia, o que é que tendia a acontecer na vela de quarta-feira? Uma distribuição, uma alta bastante forte. E realmente foi isso que o mercado fez. E o que aconteceu? Eu fui para o time frame de 1 hora. Time frame de 1 hora. E esperei algo para configurar a minha entrada. Só que eu percebi que o mercado, mesmo no M15, tinha rejeitado forte, em 1 hora, tinha rejeitado fortemente. Então, eu fui logo para a M15, percebam o tamanho do pavio e como ele respeitou essa região mais abaixo. Quando eu vi isso daqui, eu já fiquei assustado, porque eu vi, caraca, realmente adquiriu uma força muito superior ao chegar nessa região. Então, o que é que eu fiz? Eu já procurei a formação de um contexto para vender ou para comprar. O mercado chegou, stop no último fundo e 2 vezes o risco. Pessoal, ó, eu boto 2 vezes o risco porque eu mantenho minha taxa de acerto boa com 2 vezes o risco. Mas tem pessoas, tem vários traders profissionais também que colocam o seu retorno, o seu alvo em regiões de liquidez, né? Topos importantes, topos duplos, fundos duplos. Tem vários tipos de traders, né? E muitos fazem isso também. E dentro dessa mesma região, no gráfico de H1, após essa entrada ter sido configurada, nós percebemos que o mercado continuou respeitando várias regiões Fair Value Gap. Também é uma região marcada mais abaixo. O mercado chegou, retraiu, além de ter um breaker block nessa região, a qual ele respeitou também. Percebam que os breaker blocks também eles respeitam bastante. O ICT é um tipo de operacional que, se você estudar a fundo, tem muita coisa que respeita. Você só precisa saber o que você quer usar, só, e aquilo que você se identifica. Então, e todo esse caminho de alta ele perdeu. Se você tivesse feito entradas altistas, provavelmente todas teriam dado certo, ou a maioria teria dado certo. Então, até pelo menos o CRT. E coincidentemente era a liquidez externa. Né? E tivemos o que nesse final de semana agora? Tivemos de novo a formação do Fair Value Gap. Formação do Fair Value Gap nessa região. Percebemos que o mercado já rejeitou bastante. Então, ele provavelmente vai buscar a liquidez externa aqui acima. Certo? E o que é que nós fazemos agora? Vamos ver em H1 se ele já demonstrou muita força. Ó, o mercado já demonstrou força em algumas regiões. Aqui é um IFVG, na qual ele já respeitou. E o que poderemos ter, provavelmente daqui para amanhã, é uma formação de Fair Value Gap por essas regiões aqui, até a chegada no alvo, que se encontra aqui mais acima. Então, aqui é esperar, ver o que o mercado vai formar. Ele já formou aqui embaixo várias regiões de Fair Value Gap, né? Um inverso de Fair Value Gap. Então, é esperar ver se ele vai formar alguma região aqui importante, né? Que tenha mais algum tipo de concorrência, para que aí sim a gente possa encaixar um contexto de alta, possa configurar uma entrada juntamente com Killzones. Já é uma dica que eu dou para vocês: operem em Killzones. As Killzones oferecem para vocês força no mercado, elas injetam liquidez no mercado, principalmente se houver dados econômicos de forte impacto. Se você opera na Killzone Londres, marque nas notícias GBP. Ali vocês vão ter uma forte movimentação do mercado, vão ter acesso aos dados econômicos ou notícias daquele horário. Próximo ativo, USD.
HF. Vamos analisar o que esse USDCHF tem para nós. Bom, está bastante interessante o USDCHF. Por quê? Porque ele chegou numa região importante na sexta-feira, já no payroll. E o que aconteceu? Ele chegou de uma forma que já indicava uma alta maior do que uma baixa, já em formato de cunha, basicamente. Ele rompeu essa cunha para baixo, capturando liquidez, ou seja, a galera que entrou vendida já vai ser estopada, já foi estopada, certo? Para provavelmente dar uma continuidade na alta. Só que vocês podem ver que aconteceu aqui algo parecido com o CRT, porém não se configura um CRT de alta probabilidade, mas sim uma alta rejeição, indicando que o próximo dia pode ser uma alta. Então, o que é que pode acontecer no USDCHF já durante essa semana? Durante essa semana, nós teremos só notícias de alto impacto na quarta e na quinta-feira. Percebam que essa vela e a vela de sexta-feira rejeitou muito a vela de quinta-feira. É bastante nítido. Então tivemos aqui essa rejeição. O mercado já está subindo. É de hoje, o mercado abriu agora. Provavelmente, com facilidade, ele chegue por aqui. Nessa região para buscar pelo menos essa liquidez aqui, ó. Que é muito provável. Qual é a mais provável e a mais segura? Obviamente, o 50%. O 50% é o mais seguro dele ir buscar. Se você quiser buscar algum trade, né, que se encaixe no seu operacional, o 50% é o mais fácil de se buscar. Mas, baseando-se no contexto que o mercado está nesse exato momento, não é muito difícil que ele chegue nessa região. Não é muito difícil. Okay? Pode ser que durante o caminho ele encontre alguma dificuldade de passagem depois daquela linha na parte superior. Que seria um buy side, uma captura de liquidez. Desde o lado da compra. Pode ser que ele encontre. Mas, pelo menos eu acredito que ele vai chegar, obviamente, muito fácil em 50%. Mas que não vai encontrar tanta dificuldade para chegar nos 100% da vela ali do range que eu marquei. Certo? Então, uma visão de alta no USDCHF. Próximo, nós temos EuroJPY. O EuroJPY também foi bastante interessante porque ele chegou na região de Level Gap diário, aqui, certo? Essa aqui é uma vela de quinta-feira e uma vela de sexta-feira. O que aconteceu na sexta-feira do payroll foi que ele rejeitou o Level Gap. Só que a vela de quinta-feira, ela não chegou a terminar com o corpo rompido em 50% do Fair Value Gap, ou seja, ela rejeitou os 50%, demonstrando que esse Fair Value Gap poderia ainda ter força para empurrar o preço. E realmente, teve força. A vela de sexta-feira acabou rejeitando. Isso pode ser um indicativo que talvez o EuroJPY possa começar uma tendência de baixa, certo? Então, vamos esperar aí uma tendência baixista no EuroJPY durante a semana, muito provavelmente. Qual a visão que temos agora sobre o S500 e a Nasdaq? Ou vamos começar pelo S30, que é um índice também que eu não ando muito analisando ele muita frequência. Vamos ver o que aconteceu com ele, ó. Eu tinha duas regiões que achava que o S30 iria chegar ainda semana passada. Ele acabou não chegando, passou dias e dias e ficou segurando na mesma região de preço. Então, aquilo ali é uma lateralização, que possivelmente ele vai romper. Mas aqui abaixo. Provavelmente ele vai romper. Só que vocês percebam que ele tem muita liquidez aqui acima. Topos iguais. Já aqui mais acima. Ou seja, isso faz acreditar que o mercado vai ter que buscar alguma região aqui abaixo para ir buscar a liquidez externa, que justamente está sendo aqui colocada como topo duplo.
Indo para o semanal, vamos ver se já tem alguma formação. Pronto. Olha o que aconteceu, olha o que temos aqui no semanal. No semanal nós temos duas regiões para trabalhar esse ativo, o S30. Então temos a primeira região semanal, essa daqui. O mercado provavelmente amanhã chega. E não subir direto, obviamente, mas provavelmente amanhã chega. E nós temos só temos essa região. Eu pensei que aqui abaixo era outra região, mas não é. Temos essa região que o mercado pode trabalhar e começar a subir. Você pode ver que aqui ele também chegou na região. Ele chegou nessa mesma região e respeitou e subiu, certo? Então, pode ser que o mercado chegue aqui e já comece a sua voltar a subir. Já que ele está lateral, e aqui faz parte da lateralização, tá? Eu não marquei isso aqui no semanal, marquei ali agora explicando para vocês. Pode ser que ele já comece aqui a subir após romper aquele PWL, né? Previous Week Low. Então pode ser que ele rompa, capture essa liquidez semanal e já comece a subir. O lateral e já tem o topo duplo mais acima. Nasdaq e o S500. Bom, tivemos ontem, na sexta-feira do payroll, eu disse que ia mostrar a vocês, né? Mercado aqui sexta-feira e aqui sexta-feira do payroll. Quando você vai para o tempo gráfico de 1 hora, você percebe, né, que o payroll justamente seguiu a análise, foi buscar essa liquidez externa na vela do payroll. A vela do payroll foi essa daqui, eu acho. Essa daqui, a vela que está no tempo gráfico de 1 hora. Deixa eu botar em meia hora. Foi aqui. Essa foi a vela do payroll e depois ele deu continuidade, ganhando. O que é que temos aqui, ó? Eu sinceramente não gosto de trabalhar dessa maneira. Porém, como a tendência está muito forte, pode ser que o mercado, o Nasdaq, venha aqui nessa região de 4 horas e dê continuidade à sua alta, certo? Já que também o S30 e eles são pares que andam de mãos dadas, como o S30 está perto de uma região semanal, então pode ser que isso realmente aconteça. Eu não gosto de trabalhar em cima disso, eu gosto de trabalhar de um range de tempo gráfico maior, mas há pessoas que gostam e isso não tem problema nenhum, desde que você siga a gestão de risco, que é isso que importa no final das contas. Você pode ter a taxa de acerto mais alta que for, mas se você não seguir a gestão de risco, você vai ser um trader vencedor. Certo? Eu estou fazendo um teste na mesa proprietária Rantec. Eu já estou. Meu primeiro teste na Rantec. Estou mostrando no meu Instagram como tá, eu estou me saindo. Eu já estou há um tempo. Nesse tempo já fui me aprimorando mais ainda, né? Eu vou aprendendo, eu vou passando para vocês tanto no meu Instagram agora, no YouTube também. E aprendi que a gestão de risco é algo muito importante, é algo que tem que ser seguido e nunca pode ser trocado, é inegociável. Tá? A gente pode ter essa movimentação na Nasdaq, bem como o S500 e Nasdaq são irmãos gêmeos, basicamente. A gente também teve essa criação nessa região, só que ele já tocou. Né? Então pode ser que ele desça para tocar novamente nessa região, já comece a subir. Mas, como eu já disse, eu não trabalho dessa maneira. Aqui para mim não configura algo de altíssima probabilidade, mas é algo que pode ser levado em consideração. Porém, tem uma coisa aqui de diferente. Veja, você pode ver que no S500 a vela do dia anterior, no diário, ela terminou retraída antes da linha do topo da vela do dia anterior. Isso significa que provavelmente ela pode vir numa baixa na segunda ou terça-feira. Já pode ser que ela ainda rompa aquele fair value gap que eu marquei. Aqui no Nasdaq você pode ver que não terminou daquela maneira. Eu vou voltar lá para vocês verem. Então, ela não terminou. Você pode ver que essa vela aqui formou um topinho, ele terminou com o corpo fechado acima, indicando uma possível alta. E no S500 já foi diferente. Então, ele terminou fechado com o corpo abaixo, indicando uma possível baixa. Então, tem que ter mais umas confluências
para que você realmente tome a decisão de armar uma ordem dentro dessa região aí que eu estou analisando. Bom, falando da Nasdaq, do S500, do S30, falamos do EURUSD e agora temos também aqui o DXY. O DXY aconteceu algo bastante interessante, algo que talvez seja a mudança da tendência que ele formou aqui de baixo durante esses dias. O que aconteceu? O DXY acabou falhando esse fundo com essa vela aqui de rejeição, assim como o EURUSD. Entendo que o EURUSD e o DXY são irmãos inversos. Então, o que um não faz, o outro faz exatamente ao contrário. Então, toda vez que o euro sobe, o DXY desce. E aí eu sei que a maioria de vocês devem saber disso. Então, o que acontece? O DXY ele acabou falhando aquele fundo. Ele acabou também não fechando em 50%, abaixo dos 50% do FVG semanal. Então, isso significa que talvez teremos aí uma possibilidade, né? Obviamente, de uma alta, pelo menos, até o buy side. Aqui acima. Fora que teremos também a região de Fair Value Gap nessa zona, mais ou menos ali, certo? Aqui eu espero uma formação de quebra de estrutura, tal, de 4 horas, ter um contexto massa para eu efetuar uma ordem. E se vocês quiserem ver essas ordens efetuadas, me sigam no Instagram, lá eu mostro as ordens que eu efetuei no dia, seja LOS, seja gain, eu posto, eu sou transparente, né? É isso. Vejam, sigam lá no Instagram. Aqui estou mostrando tudo que eu espero durante a semana. Então, falamos do euro, SHAG, não falamos do SHAO, vamos falar do SHAO agora, falamos de DXY. DXY para mim é alta. E o SHAO, pessoal, tá uma coisa bastante interessante, porém maluca, né? Por quê? O SHAO, ele chegou numa região bastante forte, uma região do mensal. Então, quando ele chegou nessa região, eu já liguei o alerta. Percebi, olhe, ele aqui, a partir daqui ele pode começar uma alta novamente. Porém, quando você desce para o semanal, ou para o diário, perdão, o que a gente percebe? A gente percebe que teve uma região em específica que o mercado não tinha voltado ainda e que quando ele chegou, ele respeitou bruscamente essa região. E é esse topo aí bastante importante, certo? O mercado depois voltou para esse gap diário, respeitou e rejeitou, indicou uma alta. Eu fiquei, tá, pode ser que ele comece a subir. Só que como eu percebi que ele estava travado, que estava em um range travado, eu larguei o SHAO e deixei ele sozinho. Sabe por quê? Percebam que ele chegou aqui numa região compradora. Porém, mais acima já tinha uma região vendedora, a qual ele não ultrapassou. Então vocês estão percebendo que a movimentação dele está totalmente lateral. Então, ele sobe, toca, desce, toca, sobe, toca, desce, toca, sobe, toca, desce. E ele está lateral aqui, ele está preso nessas regiões. E ainda tem essa região aqui em cima que pode ser que ele se prenda ainda. Então, eu decidi ficar fora do SHAO. O SHAG me deu muito mais contexto. E por isso que eu não vou passar nenhum viés, porque para mim ele tá realmente lateral. Mas se fosse para eu poder apostar, vou falar apostar porque eu não entraria nisso aqui, certo? SHAO em nenhum momento, pelo menos no momento, né? Mas se fosse para poder escolher somente uma opção, eu escolheria a opção de compra, porque eu acredito que essa região mensal aí que o mercado rejeitou muito forte, ela pode ser algo que faça muita diferença. Entendeu? Então, basicamente é isso. Essas são minhas visões para os ativos nessa semana. Esses ativos são os que eu mais opero. Os que eu não passei aqui para vocês, como o SDCAD e o SDJPY, é porque não está algo muito certo, mas eu vou mostrar para vocês aqui porque, com o exemplo de mostrar aqui o SDJPY para vocês verem o porquê que eu não passei. É quase a mesma coisa do SHAO, certo? O STJPY ele também está travado na região do mensal.
junto com a região do diário, na qual ele não rompeu e respeitou. Então pode ser que esse mercado esteja lateral e não me proporcione nenhum tipo de compra ou venda interessante. Então eu decidi largar o STJPY enquanto ele está lateral e apenas fazer nos mercados que estão em forte tendência. Então aqui ele configurou um CRT, realmente cumpriu o ciclo do CRT. Eu achei até que ele ia terminar rompido e ia começar a tendência de alta, buscando a liquidez externa mais acima. Porém, isso não aconteceu. O mercado voltou, respeitou a região do diário, e aí eu não posso fazer nada, porque isso significa a indecisão do mercado. Okay? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise semanal. Isso é o que eu penso. Qualquer dúvida, vocês podem mandar nos comentários que eu vou ler tudo, vou tirar as dúvidas de vocês. Qualquer coisa, mandem também um direct no Instagram, eu respondo todos a maior parte do tempo, ou o tempo que eu puder. E se inscreva no canal, curta, compartilha, porque nesse perfil você vai aprender muito e eu vou ensinar, e eu ensinando a vocês também posso aprender mais ainda. É isso, pessoal. Valeu, falou e fui.